Vivemos num tempo em que as pessoas acreditam mais em medições do que em verdades. O homem olha para um número e chama isso de realidade. A consciência foi substituída pela régua. E quando o mundo se curva a uma régua, a alma perde o direito de sentir. As civilizações antigas mediam o valor de um homem pela nobreza de sua presença. Hoje, o medem pelo alcance de seus dados. O brilho da tela substituiu o brilho do olhar. Quando a ciência passou a dizer o que é real, o homem perdeu o direito de enxergar por conta própria. As perguntas foram substituídas por gráficos, as dúvidas por relatórios, e a experiência direta da vida, aquilo que só pode ser sentido, foi desclassificada como subjetiva. Passamos a viver dentro de recortes, fragmentos escolhidos por interesses, enquanto o mundo concreto ficou do lado de fora, esquecido e silencioso. A filosofia moderna não libertou a mente, confinou-a em um laboratório. E nesse cativeiro dourado, o homem esqueceu como é respirar sem medir o ar. O subjetivismo corroeu o Ocidente. O homem acreditou que poderia entender o universo observando-o de fora, como se ele próprio não fosse parte dele. Acreditamos que o real é aquilo que conseguimos medir, contar ou provar. Mas toda medição é um ato humano e, portanto, subjetivo. A ironia é brutal. Chamamos de objetivo aquilo que nasce do nosso próprio olhar limitado. O microscópio não é a verdade. É apenas um olhar ampliado da mesma mente confusa que o criou. Foi assim que o homem moderno criou um abismo entre percepção e realidade. E nesse abismo, a ciência se ergueu como um novo sacerdote, ditando o que devemos adorar e o que devemos negar. O novo templo tem luzes frias, códigos binários e promessas de progresso. Mas o altar continua o mesmo, o ego humano travestido de razão. Enquanto isso, o conhecimento por presença, aquilo que só pode ser sentido, intuído, reconhecido pela alma, foi condenado ao silêncio. A verdade passou a ser coisa de tolos, a dúvida a nova fé dos fracos. E o homem, orgulhoso de sua lucidez, tornou-se cego de espírito. A percepção, esse dom antigo de ver o invisível, foi substituída por uma tirania chamada pensamento. Pensar virou vício. Pensar virou substituto de existir. E quanto mais o homem pensa, menos ele vê. O pensamento moderno acredita que compreender é dominar. Mas o domínio é uma ilusão criada pelo medo. Quanto mais tentamos controlar o real, mais o real nos escapa, porque ele não nasceu para caber em fórmulas. A percepção é arte, não cálculo. E a arte não obedece às leis da estatística. O homem deixou de contemplar o ser e passou a auditar a vida. Tudo precisa ser medido, aprovado, justificado. Até o amor virou métrica, até a dor virou estudo. E o que não pode ser medido é descartado. Por isso o homem moderno é vazio. Tem acesso a todo o conhecimento do mundo, mas não suporta 5 minutos de silêncio dentro de si. Porque no silêncio não há dados, nem argumentos, nem explicações. Só existe o espelho, e o espelho é cruel. A tirania do pensamento é invisível, mas total. Ela dita o que é lógico, o que é aceitável, o que é real.
Ela é o juiz e o carrasco. Acreditamos ser livres, mas somos prisioneiros do modo como pensamos. E o que é pior, acreditamos que isso é liberdade. O pensamento moderno não busca a verdade, busca controle. Quer compreender o mistério não para amá-lo, mas para domesticá-lo. Assim nascem as ideologias, as modas intelectuais, as crenças de laboratório. Todas diferentes na forma, idênticas na função. Evitar o contato direto com o ser. Porque quem enxerga o ser não precisa mais de explicações. E isso é perigoso. A civilização que substitui percepção por teoria está condenada. Porque ela confunde conhecimento com sabedoria e opinião com consciência. As grandes revoluções nasceram dessa inversão. Primeiro distorceram o pensamento, depois o mundo. O homem acreditou que poderia construir a realidade a partir da própria mente, mas esqueceu que só há mente porque existe o ser. Enquanto as massas seguem confiando em estatísticas, os poucos que enxergam aprendem a perceber o invisível. E é por isso que dominam. Aqueles que ainda sabem ver, sentem o tempo mover-se em espirais, não em gráficos. Sabem que o real não é o que se demonstra, mas o que se revela. E toda revelação exige sacrifício. Sacrifício da ilusão de controle. Sacrifício da tirania do pensamento. E lembre-se, a vista do topo sempre será a mais bela.